Olá, sou o Dr. Fauzi e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um problema que tira o sono de vários dos meus pacientes. Trata-se da sensibilidade dentária. Muitos pacientes reclamam de extrema sensibilidade que faz com que eles se privem de coisas importantes do dia a dia, como tomar uma bebida gelada ou comer um alimento mais quente, enfim, coisas simples do dia a dia que incomodam muito. E por esse motivo perguntam: quais são as causas dessa sensibilidade? Como fazer para se prevenir contra um excesso de sensibilidade dentária? E principalmente, como tratar no caso da sensibilidade já estar instalada? Então, se esse é um assunto que te interessa, assista o vídeo até o final e, persistindo alguma dúvida, entre em contato conosco por algum dos canais que estarão disponibilizados ao final do vídeo e eu terei o prazer de lhe responder pessoalmente. Portanto, um bom proveito e até a próxima. Estima-se que até 57% da população adulta pode sofrer de hipersensibilidade dentinária, também conhecida como sensibilidade nos dentes. Você talvez a experimente em algum momento de sua vida. Se você tem hipersensibilidade dentinária, sabe que comer ou beber pode causar dor, especialmente quando o alimento é quente, frio ou doce. Você também pode experimentar sensações de dor ao escovar os dentes ou respirar ar frio. A sensibilidade ocorre quando a gengiva se retrai e deixa descobertas as partes do dente que não são protegidas pelo esmalte. Certos alimentos e escovação excessiva também podem desgastar o esmalte protetor. A camada do dente que fica abaixo do esmalte se chama dentina. A dentina contém milhares de túbulos microscópicos abertos que vão até os nervos do dente. Quando a dentina exposta entra em contato com alimento quente, frio ou doce, as sensações são levadas através desses túbulos microscópicos, estimulando os nervos e provocando dor. A prevenção da hipersensibilidade dentinária começa como uma boa higiene oral. Use o fio dental e escove os dentes regularmente, com cuidado, usando uma escova de cerdas macias. A ingestão moderada de alimentos ácidos, como refrigerantes, também pode ajudar a manter forte o esmalte dos dentes. Se você sofre de sensibilidade dentinária, converse com seu dentista. Você pode beneficiar-se com um tratamento contendo a tecnologia ProArgin. Esta nova e avançada tecnologia veda os microscópios túbulos dentinários que levam aos nervos. Sensibilidade é um problema que pode ser resolvido. Fale com seu dentista. Muito bem, então quais seriam as principais causas da sensibilidade dentária, né? Como vimos aí no vídeo, sabemos que então um dos maiores fatores de sensibilidade é justamente a dentina desprotegida. Então, quando por algum motivo a gengiva ela se retrai, ela baixa, né? Acaba expondo a dentina do dente e exacerbando o sintoma de sensibilidade. Então vamos entender quais são os motivos que levam a essa condição. Então, a seguir, o colega Dr. Michael Ferraz vai explicar alguns desses motivos para vocês. Olá pessoal, eu sou o Dr. Michael Ferraz, cirurgião dentista. Estamos aqui hoje para falar sobre o tema da sensibilidade. A sensibilidade é muito falada como queixa dos pacientes, porque sente aquela dorzinha quando toma água gelada ou quente ou como doce. O que é sensibilidade? Nada mais é do que uma retração gengival. Vocês verem aqui a diferença do nível da gengiva. Ele abaixa e expõe uma região que é sensível, uma região onde nós temos os túbulos dentinários que cria essa própria sensibilidade, né? Ou seja, nosso dente se encaixa no periodonto, onde nós temos o osso, a gengiva, e essa parte é para estar coberta. Por que ela é causada? São vários motivos. Um dos principais são
Uma escovação forte, que a gente pensa que a escovação, fazendo a escovação forte, a gente consegue limpar mais os dentes, utilizando a escova mais dura, não é dessa forma. A escova tem que ser super fina, ou seja, macia, ultra macia, e a escovação é técnica. A força geralmente traumatiza a gengiva e ela sobe, tem essa retração, como vocês podem ver aqui, e expõe essa região sensível. Outras causas são perder o dente no passado, perdeu um dente de baixo, o dente de cima desce, expõe essa partezinha da gengiva. A gente pensa que o dente está crescendo, não é. É uma retração da gengiva mesmo. Ou um trauma oclusal, quando a gente está com a mordida errada, que está batendo só aquele dente responde à gengiva como se ela estivesse se escondendo ali, sendo traumatizada com a força da mastigação só em um. Quais são os tipos de tratamento que a gente pode fazer? Nós podemos restaurar essa região exposta para parar aquela sensibilidade, ou seja, cobrir com um material específico. Podemos fazer um recobrimento da parte sensível, que a gente fala enxerto gengival, ou podemos também fazer a fluoterapia. Bochechos com flúor, eu sei que muitos de vocês já usam pastas contra a sensibilidade, isso também é bom, mas realmente o importante é você visitar um dentista para saber o motivo e o tipo de tratamento que deve ser feito para o seu caso. Vocês podem também em casa lavar a mão, fazer um autoexame, olhar e ver. Se você vê que tem aquela retração que subiu, seja em cima ou seja embaixo, você provavelmente teve esse problema e está sentindo sensibilidade, ok? Então, gostaria de deixar um abraço para todos. Até a próxima. Comentando mais um pouquinho sobre as principais causas, um dos fatores muito importantes e que às vezes são negligenciados pelos pacientes, e por incrível que pareça, até mesmo por alguns profissionais, são os traumas de oclusão. E os traumas de oclusão eles podem ocorrer de várias maneiras. Uma das principais causas de traumas de oclusão que existe é o bruxismo, seguido de dentes mal posicionados e de dentes amolecidos ou de perdas dentárias. Falando então primeiramente sobre o bruxismo nada mais é do que o hábito de apertar ou ranger os dentes. É um hábito que quem sofre dessa doença normalmente o faz à noite, ao dormir, né? Aperta ou range os dentes ao dormir. Mas em alguns casos mais extremos, até mesmo durante o dia, isso pode acontecer. Então, ao pressionar os dentes, eles vão sendo comprimidos e suram os prismas de esmalte. O esmalte, aquela camada protetora que vimos aí anteriormente, esses prismas eles vão se quebrando, estourando e expõem então a dentina, que é a camada que fica logo abaixo do esmalte, causando então a sensibilidade ao gelado, ao vento, ao frio e o doce. Então essa dentina exposta, que pode ser tanto na própria superfície do dente, por causa do desgaste excessivo, como no colo do dente, quando a gengiva sobe e fica exposta parte da raiz, que não é protegida pelo esmalte, então quando isso acontece, a sensibilidade fica exacerbada. Portanto, se você sofre de bruxismo, ou se pelos sintomas que nós descrevemos aqui, você desconfia que possa estar sofrendo de bruxismo, consulte imediatamente o seu dentista, que se diagnosticado realmente o problema, ele saberá te orientar em relação ao tratamento adequado para o seu problema. A segunda maior causa dos traumas de oclusão estão nos dentes mal posicionados. O correto é que os
dentes assumam entre si uma posição de normalidade, que nós chamamos de posição de oclusão ideal. Quando temos dentes extremamente tortos, apinhados, girados, é impossível manter uma relação saudável entre os dentes de cima e os de baixo. Eles é o famoso dentes não casam, né? E se os dentes não casam, além do impacto estético, podemos exercer em alguns desses dentes pressões indevidas, porque o conceito de oclusão mutuamente protegida, ou seja, o conceito de que os dentes devem se proteger uns aos outros, cai por terra. Uma vez que temos dentes mais para cima, outros mais para baixo, outros mais para dentro, outros mais para trás, outros mais para frente. Então, durante os processos naturais de mastigação ou de oclusão, alguns dentes podem sofrer pressões exacerbadas, levando então a uma agressão do periodonto, fazendo que haja separações gengivais e exposição de dentina. Então, além do impacto estético, temos o impacto sobre os tecidos moles, né, sobre a gengiva, expondo a dentina e levando a sensibilidades às vezes extremas. Então, se você tem aí uma mordida desalinhada que pode colocar muita pressão sobre um dente ou um grupo de dentes, fazendo com que ele rache ou até mesmo com que a gengiva retraia, expondo a dentina, consulte imediatamente um ortodontista. O ortodontista é o dentista responsável pela correção da oclusão, normalmente realizada por aparelhos ortodônticos, que leva então uma harmonia oclusal, distribuindo melhor a carga mastigatória, prevenindo, portanto, o excesso de pressão sobre os dentes, que poderiam levar a desgastes indevidos ou a retração gengival, além de harmonizar a sua estética, né? Causando vários benefícios, como melhora de mastigação, respiração, deglutição, fonação e, obviamente, elevando a sua autoestima. E um outro fator muito comum que gera os traumas de oclusão são os dentes amolecidos ou as perdas dentárias. Então, quando há alguma perda dentária, por exemplo, quando se perde dentes embaixo, os dentes de cima eles podem descer. A tendência são os dentes procurarem contato com os seus antagonistas. Quando os antagonistas não estão, esses dentes eles podem descer em busca desse contato que nunca vai chegar, e aí a raiz pode ficar exposta, ou seja, dentina exposta, suscetível à sensibilidade. Se você tiver também dentes moles no arco, né, esses dentes balançando podem traumatizar, podem agredir a sua gengiva, e aí a gengiva começa a retrair, expondo também a dentina do dente. E além dos traumas de oclusão, existem muitas outras causas que podem levar à sensibilidade dentária. Como o colega Michael Ferraz já havia explicado, uma das causas é a escovação errada. Quando nós falamos de escovação errada, estamos falando não só no fato de exercer muita força na escovação, de realizar a técnica errada de escovação, mas também, às vezes, até mesmo a escolha errada da escova. Então, essa escovação errada pode levar à agressão do tecido gengival, que retrai, expondo a dentina. Alimentos ácidos também podem agredir, principalmente os tecidos moles da face, né? Da boca, a gengiva principalmente, causando retrações. As cáries dentárias, obviamente, principalmente as cáries chamadas as cáries de colo dentário, né? Aquelas cáries que ficam entre o dente e a gengiva,
aí você tem uma potencialização da sensibilidade, porque essa cárie ela é uma coleção de bactérias que vai agredir sua gengiva e a gengiva vai retrair. Então você pode sentir a dor tanto pela ação da própria cárie quanto da exposição dentinária. Dentes trincados, fraturados, né, é muito comum acontecer, principalmente trincas, principalmente em restaurações muito amplas e antigas, elas podem acontecer, levando a infiltrações que podem agredir então os túbulos dentinários, causando a sensibilidade. E a doença periodontal, né? A doença periodontal é muito comum, então aquela gengiva inchada, inflamada, hiperplasiada, essa gengiva ela perde totalmente o contato com o osso, deixando então a sua dentina, a dentina dentária exposta, sendo uma porta de entrada então para a sensibilidade dentária. Quais seriam as formas de tratamento então para a sensibilidade? Então, primeiramente, para indicar o melhor tratamento é preciso fechar um correto diagnóstico, uma vez que vimos até agora que a sensibilidade dentária tem muitas causas. Então, como alternativas ao tratamento, existe o tratamento com laser, né, com raio laser, de baixa potência, que tem ação analgésica e anti-inflamatória. Existem tratamentos com alguns tipos de verniz e flúor, que ajudam a mineralizar o esmalte e a dentina, diminuindo a sensibilidade. Existem alguns agentes chamados de fixadores, que podem ser colocados na área de retração gengival, na tentativa de hipermeabilizar melhor a camada de dentina exposta. Pastas especiais para sensibilidade e alguns outros recursos que só o profissional, né, só o seu dentista poderá te indicar, dependendo da característica e principalmente do diagnóstico das causas que levaram a essa sensibilidade. Portanto, antes de pensar em tratamento, é importantíssimo conhecer a real causa daquele desgaste, né? E também é importante dizer que a sensibilidade causada por desgaste de esmaltes, ela pode ser prevenida. Tá? Quando causada por desgaste de esmaltes, ela pode ser prevenida com pequenas mudanças de hábitos diários, como, por exemplo, a escovação adequada. E para você realizar uma escovação adequada, você tem que usar uma escova adequada. Então a escovação começa já na escolha da escova. Tá? Então escolha a escova com cuidado. O ideal é que a escova tenha grandes quantidades de cerdas e, de preferência, que essas cerdas sejam macias ou ultra macias. As cerdas arredondadas também são as mais indicadas. São as que causam menos injúrias ao tecido gengival. As cerdas macias, então, elas são mais flexíveis e limpam melhor nas margens gengivais, né, entre o dente e a gengiva, além de limpar melhor nas regiões mais profundas dos dentes. E, obviamente, para manter a efetividade da escovação, essas escovas devem ser trocadas periodicamente. Muitos pacientes perguntam qual o tempo ideal para a troca da escova. Na verdade, não existe um tempo ideal. A partir do momento que você vê que a sua escova já não está mais satisfazendo as suas necessidades de higiene, ou as cerdas estão abrindo, ou já está machucando a sua gengiva, está na hora de você trocar. Segundo modo de prevenção, então, é manter uma higiene bucal impecável. Obviamente, passa pela escovação, né? Pela escolha da escova e pela escovação, mas não só escovação dos dentes. A escovação dos dentes. É super importante você também fazer uso do fio dental. Existem áreas
entre os dentes que o fio dental não chega. Desculpe, que a escova, que a cerda da escova, por mais fina e macia que ela seja, não chega, não consegue tirar toda a placa bacteriana. Então é fundamental a utilização do uso de fios dentais. Em algumas situações você pode usar também o que é a chamada escova interdental, que é uma escova bem fininha que pode alcançar áreas mais difíceis ali dos dentes, porém, mesmo assim, é só um coadjuvante, o fio dental seria o ator principal nessa função. Higienizar a língua. A boca é um meio extremamente infectado. Existem muitas bactérias na boca. E muitas delas estão impregnadas na língua. Então você pode fazer uma perfeita higiene dos dentes. Mas se a sua língua não for higienizada também, as bactérias ali presentes poderão afetar a saúde dos seus dentes. E como coadjuvante também você pode realizar bochechos, né, com enxaguatórios bucais, sendo que o ideal é o tipo de enxaguatório e o tempo de uso desse produto. O ideal é que ele seja indicado, né, seja prescrito pelo seu dentista. Então, uma higiene impecável, escovar os dentes, passar o fio dental, limpar a língua são passos imprescindíveis para deixar a boca saudável. Consequentemente, a cárie não se instala, o esmalte dentário não corre riscos de desmineralizar, desprotegendo a dentina, diminuindo as chances de sensibilidade. Agora, não basta você escolher uma boa escova e escovar várias vezes ao dia. O ideal é que haja uma correta técnica de escovação. Você tem que ter cuidado com a força, né, com a pressão que você exerce sobre o dente durante a escovação. A escovação não exige força, e sim movimentos e ferramentas adequadas. A ferramenta, a escova adequada. A pressão em demasia pode tanto desgastar o esmalte, piorando a sensibilidade, como até mesmo agredir a sua gengiva, que pode retrair expondo a dentina do dente. Então, o correto é que a escova seja posicionada mais ou menos a 45 graus em relação aos dentes, para alcançar as regiões mais profundas da gengiva. Não esquecendo também que a higienização da língua é de extrema importância. A técnica de escovação mais recomendada pelos dentistas consiste em colocar a cabeça da escova em um ângulo de 45 graus na junção entre o dente e a gengiva, alcançando 2 ou 3 dentes e realizando movimentos horizontais de vibração sem deslocamento e verticais de varredura para eliminar a placa dental. Esse movimento deve ser aplicado da mesma maneira na parte interior dos dentes. Depois disso, deve-se escovar as superfícies mastigatórias dos incisivos e molares e logo depois inclinar a escova no sentido vertical para realizar movimentos de varredura na parte interior dos incisivos. Por último, se escova a língua para eliminar as bactérias que vivem ali. Outra coisa importante é a utilização do creme dental adequado. Então existem várias marcas de cremes dentais para sensibilidade dentária. Inúmeras no mercado. Algumas mais conhecidas, outras menos. Então a indicação desses cremes dentais deve ser feita pelo seu dentista. Para a escovação do dia a dia, né, apenas para a higiene oral, qualquer tipo de escova, de pasta presente no mercado serve. Afinal de contas, se estão no mercado é porque já passaram por controles de qualidade dos órgãos competentes. Porém, para a sensibilidade existem algumas específicas.
Então consulte o seu dentista e ele saberá qual é o creme melhor para a resolução do seu problema. Assim como os enxaguantes bucais com flúor também podem ajudar a fortalecer o esmalte dos dentes. Assim como o flúor em gel também pode ajudar nas crises de maior sensibilidade. Porém, esses só podem ser ministrados dentro do consultório dentário. Então, fale com o seu dentista, peça orientação sobre o uso de enxaguatórios com flúor ou aplicação de flúor no próprio consultório. Uma outra forma de prevenir é evitar alimentos e bebidas ácidas. Então, se possível, fique longe de refrigerantes, energéticos, isotônicos, ou qualquer outro tipo de alimento ácido, como alimento à base de limão, laranja, abacaxi, pimenta. Mesmo os sucos mais ácidos, como os que eu falei, de laranja, limão, abacaxi, devem ser evitados ou ingeridos com canudinho e não tomando direto no copo, para evitar que haja um contato maior da acidez desses alimentos com os dentes. Até mesmo na comida, na hora de temperar uma salada, por exemplo, o mesmo ocorre, né? Então tente evitar o vinagre, por exemplo. Tente evitar apenas pelo azeite e uma pitadinha de sal, para evitar que o vinagre entre diretamente em contato com os dentes sensíveis, aumentando o problema. Então, como você viu, grande parte da população mundial sofre com sensibilidade dentária. As causas são inúmeras e geralmente relacionadas a problemas da boca, que só o dentista é capaz de diagnosticar, medicar e tratar. E você, sofre com sensibilidade nos dentes? Possui algum dos problemas bucais citados nesse vídeo? Não sabe? Qual foi a última vez que você consultou um cirurgião dentista? Cuide bem dessa sua saúde bucal. Ela é a porta de entrada, é o seu cartão de visitas, porta de entrada para uma vida social e de qualidade. Eu espero que esse vídeo tenha colaborado com você. Poderíamos falar muito mais coisas ainda sobre sensibilidade dentária, mas o vídeo ficaria muito extenso. Portanto, se você ainda tiver muitas dúvidas ou alguma dúvida, basta entrar em contato por algum dos canais disponibilizados. Você pode entrar em contato pelo nosso site, pela página do Facebook, pelo WhatsApp. Pode simplesmente ligar para nós ou enviar um e-mail. Deixe sua pergunta e eu responderei pessoalmente com o maior prazer. E se você navegar pelo nosso site ou pela nossa página do Facebook, você aproveita e dá uma olhadinha em todo o portfólio de tratamentos que podemos oferecer no nosso consultório. Tá ok? Então eu espero que o vídeo tenha sido de valia para você. Muito obrigado e até a próxima.